Hoje você vai aprender como fazer lyric video no After Effects. Mas quem vai te ensinar dessa vez não sou eu, vai ser o Cris, do canal Pois é Cris. Eu te convido a conhecer meu canal, se inscrever se você gostar dele, porque lá eu falo sobre livros, filmes e séries e muitos outros assuntos sobre a cultura pop. E eu espero ver vocês lá. Sim, eu sei que quem comanda aqui este canal é a Alice, mas assim como ela, eu vim aqui te ensinar uma coisinha que vai te ajudar bastante na sua vida de freela. Que, né? Eu sou o filho de todos nós. Eu vou te ensinar a fazer tipografia cinética, que é basicamente aqueles lyric videos, aquelas letrinhas que ficam andando enquanto a música vai rolando, como se fosse, sabe, um cante comigo. E vou te ensinar algumas noções básicas no After Effects. Bom, vamos lá. Essa aqui é a página inicial do After Effects. Eu já criei um projeto aqui, que eu coloquei o nome de Pom Pom, mas que basicamente é o nome da música que a gente vai usar hoje. A primeira coisa que você vai fazer aqui é importar o seu arquivo para a área de trabalho do After Effects, que você pode fazer das seguintes formas: vindo aqui em File, Import e File e escolher o arquivo lá na pasta, ou então você pode vir aqui direto, ó, nessa abinha de Project. Ah, e outra coisa, não se preocupe se nada que eu estiver falando aqui estiver aparecendo aqui na sua área de trabalho, porque você pode ter uma organização totalmente diferente da minha, mas é simples. Se não está aparecendo para você, você vem aqui na barra Windows e vem aqui embaixo em Project, que ele vai aparecer para você na sua tela. Então, estando com a sua aba de Project aparecendo aqui, ou projeto, você pode também clicar duas vezes nela, que aí vai abrir para você aqui a sua janelinha, que você vai escolher onde é que está o seu projeto. E vou clicar duas vezes, ou em Import ali embaixo. Pronto, ele está aqui na minha área de trabalho agora, pronto para ser utilizado. Você pode pegar e arrastar aqui para sua linha do tempo, mas é corre risco que se você puxar direto para sua linha do tempo, pode ser que aconteça de não ter a duração que realmente aquela música tem. Clique aqui com o botão direito em cima do arquivo e você vai em New Comp from Selection, ou também conhecido como nova composição com base na seleção. E prontinho, temos a mesma composição, só que agora com a duração certinha da música que você acabou de importar. Com a música importada é um costume meu fazer isso, eu venho lá e tranco ela aqui para ela poder não ficar correndo para frente e para trás na sua linha do tempo e você acaba perdendo a sincronia das letras. E o que você vai precisar fazer agora são alguns passinhos que vão te facilitar e muito mais para frente. Você vai clicar com o botão direito aqui na linha do tempo, vai vir aqui na opção Novo ou New e vai criar um objeto nulo. Se você clicar com os atalhos Ctrl Alt Home, ele vai centralizar o ponto de âncora para o centro do objeto. E se você apertar Ctrl Home, a sua composição ou seu objeto nulo vai para o centro de toda a área dali de visualização. Uma outra coisa, se você tem um computador que é bem fraco, igual ao meu, eu recomendo que vocês mudem aqui, ó, na resolução, ó. Provavelmente vai estar em Full ou vai estar em Alto. Eu venho aqui e modifico para Quarter ou quarta, que ele vai diminuir a resolução e vai otimizar mais a velocidade, enquanto ele vai dar uma pré-renderização na própria visualização. Depois que você criou um objeto nulo, você vem aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, que é para marcar como se essa layer fosse em 3D. 3D não significa que ela vai sair e pular da sua tela. Calma. É que diferente do Premiere, o After Effects ele vai te dar a opção de colocar os objetos em 3D, ou seja, ele vai dar uma profundidade nos objetos, para dar uma sensação assim de mais realismo. Ok, habilitada a opção de 3D, agora você vai fazer de novo o processo de clicar com o botão direito, Novo, e agora você vai criar uma câmera. Vai dar essas opções aqui, você não precisa movimentar nada não, para não dar nenhum BO mais para frente. É só dar OK e pronto, ela está ali. Esse todo o processo é antes de você criar a letrinha bonitinha lá, que é um processo mais assim, bonitinho, mais elaborado. Então agora temos uma câmera e um objeto nulo em 3D. O que você vai fazer para poder dar uma facilitada e tanta? Vai ao pulo do gato para você poder conseguir movimentar essa câmera sem ter problema de foco, essas coisas assim, igual uma câmera normal. Vai vir aqui nessa opção de Parent. Eu não sei como é que tá a ferramenta em português, mas é essa opção aqui. Caso não esteja aparecendo, vem aqui embaixo, ó, e clica em expandir o painel da layer, né? E aí você vai arrastar essa câmera para baixo, para ficar abaixo do objeto nulo, vir nessa cobrinha aqui, nessa espiral, e puxar para o objeto nulo. Ou seja, você vai estar linkando essa câmera nesse objeto nulo, porque aí quando você for mexer nesse objeto nulo, tudo aquilo que você for mexer no objeto nulo vai ter uma consequência nessa sua câmera, que aí vai te facilitar muito em movimentação de esquerda, direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, profundidade, tudo isso é uma mão na roda. E agora sim, vamos para o grande momento deste vídeo, que é realmente criar
a letra em si. Uma dica é que se você vai criar um lyric video, seria bom que você soubesse como funciona a música. Por mais que você não saiba a letra exatamente como que ela é, mas que você saiba pelo menos o andamento de como ela forma, para você não chegar totalmente perdido na música. É bem bacana que você tenha um conhecimento prévio sobre ela. No caso, a música que eu escolhi foi a Pom Poms do Jonas Brothers, porque, né, Jonas Brothers estão voltando aí com tudo. Eu recomendo que, dependendo da música, você pegue palavra por palavra, ou pelo menos de duas em duas palavras, de acordo com a forma que for sendo falada, para dar um tchan, sabe? Vou escolher a minha ferramenta de texto e vou clicar na minha área de visualização, beleza? Agora ela está habilitada, você pode ver aqui na linha do tempo que ela abriu uma layer de texto vazia. Isso porque você realmente não digitou nada, então obviamente ela está vazia. E daí você vai digitar a primeira palavra da música. E, Christian, aconteceu uma coisa. O ponto de âncora da minha palavra não está no centro. Ctrl Alt Home e ele vai para o centro da palavra ou do objeto que você está usando. Aqui no cantinho, no painel de caracteres, ou character, alguma coisa assim, você vai mexer aqui em tamanho, cor, aqui o contorno, espaçamento. Isso você pode ir aprimorando e mexendo, que não vai dar nenhum BO no seu After Effects. Mas uma coisa que eu vou escolher aqui é a fonte. Com a música, o começo da música, ela é uma coisa que puxa muito para o high school, sabe, americano. Eu vou escolher uma fonte que eu já tenho aqui, que é a College. E vou puxar a minha palavra um pouquinho mais para a parte de visualização e vou mexer no tamanho e movimentação dela, ok? Lembrando que tudo o que vocês forem usar, como você tem uma câmera para poder movimentar a questão de... caso você queira fazer giros e piruetas com a sua câmera, ou até simplesmente dar uma movimentada no campo de visão, é importante que todos os seus objetos estejam na opção 3D, porque senão ele vai ficar chapado durante toda a linha do tempo e você não vai conseguir movimentar ou tirar ele da reta caso você queira pular para uma outra parte da música. Eu vou fazer o passo a passo dessa primeira palavra, porque basicamente eu vou repetir isso com pequenas variações em todas as outras palavras da composição. Basicamente, aqui embaixo você vai movimentar o zoom. Quanto mais para a esquerda, ele vai ter um zoom menor, e quanto mais para a direita, ele vai aproximar mais até o ponto de chegar à questão de ser frame por frame, ou seja, frame 0, frame 1, frame 2 e assim por diante. E quando você diminui o máximo, ele vai para minutos, segundos ou horas, de acordo com o tamanho da música ou da composição que você criou. Vou deixar aqui bem próximo. E para você abrir as subfunções desse texto, você vai clicar aqui nessa setinha. E depois você vem aqui em Transforme. E aqui você vai poder mexer em tudo. Mas como eu sou uma pessoa muito gente boa, eu vou te dar um atalho assim, sensa, para você conseguir mexer no que você quer. Como você quer mexer em posição, é só você pensar na palavra em inglês. Isso vai variar também para a versão em português do After Effects. Então você vai no seu teclado e vai apertar a letra P. E pronto. Temos aqui a opção de Position. O primeiro número vai ser para direita ou esquerda, o segundo número para cima ou para baixo, e o terceiro número é de profundidade. Então, quanto mais para a direita você puxar, mais para trás, mais afastado do ponto de referência ele vai ficar, e quanto mais para a esquerda, mais próximo do ponto de referência, no caso a nossa câmera, ele vai ficar. Vou manter em 0 mesmo na posição onde ele estava, e a única coisa que eu vou mexer é de para cima e para baixo, para um lado e para o outro, por enquanto. Uma coisa bacana que eu gosto no After Effects, também tem isso no Premiere, é que tem a opção aqui de um reloginho, que se você clicar ele vai marcar o frame certinho aqui na sua linha do tempo. Se você desmarcar, ele retira o seu ponto de posição. E é basicamente isso que eu vou usar. Eu vou clicar aqui e pronto, marquei o ponto. Vou aproximar mais aqui do zoom, dar um pouquinho para trás alguns frames e vou mexer com a posição dele para cima. Então esse texto ele vai vir de cima, fora do meu campo de visão, para baixo. Quanto mais você puxar esse frame para frente, mais devagar vai ser a descida dele. Sempre lembrando que ele deve seguir sempre o processo de velocidade da música. E aí você vai fazer isso com todas as palavras que você achar necessária da música. Agora, com a música ligada, vocês vão ver onde que vai ficar a posição da letra mesmo em si, de onde ela vai começar a aparecer. Vocês viram que ela demorou um pouquinho mais para aparecer? Então eu vou diminuir aqui o frame, vou puxar ela um pouquinho mais para frente, para poder casar ali onde ele começa a falar essa palavra. O processo é doloroso, vai demorar um tempinho, mas o resultado fica muito maneiro e a gente vai chegar lá
já já. Bom, eu dei uma acelerada aqui, fiz aqui as outras letras, já posicionei certinho onde eu queria. Outra coisa muito bacana também que tem no After Effects é que você pode importar arquivos de projetos do Photoshop, do Illustrator e pode acoplar aqui. Você não precisa ter o trabalho de ficar exportando em JPEG ou algum outro formato de imagem para poder colocar aqui no After Effects, porque é isso que eu acho muito maneiro. Você pode simplesmente jogar o projeto ali dentro e selecionar as camadas que você quer utilizar, como se fossem objetos independentes. Por exemplo, foi o que eu acabei de fazer aqui, o mesmo processo que eu mostrei no começo do vídeo de importação de arquivos, com o arquivo Hand, que é um arquivo aqui que eu usei para poder colocar na minha linha do tempo aqui no After Effects. Como vocês podem ver, ele está habilitado aqui a opção de 3D, e aqui eu coloquei eu marquei essa opção aqui, que é simplesmente o que a gente chama de blur, aquele tipo, sabe quando as coisas têm muito movimento e elas ficam meio que embaçadas? Então, o After Effects faz isso para você. Você marca isso aqui e vem aqui, ó, e liga o Motion Blur, que aí tudo que tivesse um movimento muito mais rápido do que a câmera poderia captar, ele começa a fazer esse embaçadinho no movimento. Assim como eu fiz com todas as palavrinhas e que eu sincronizei certinho com o que era falado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as letras aqui nessa layer aqui do arquivo do Photoshop que eu trouxe, e vocês vão ver mais ou menos aqui. Ó, when your hands aqui, então a gente puxa pra cá. Se você pegar aqui, ó, nesse quadradinho da lateral, eu posso meio que espelhar o arquivo. Ou então eu posso vir aqui nos arquivos, e aí que eu entrego que o meu After Effects está bugado, porque quando eu coloco aqui, ó, vertical, aparece os efeitos em português. E aí eu acabei importando isso aqui pra cá e ficou muito grande. Ah, meu Deus, Cristo, o que eu vou fazer? Você vem aqui, clica na setinha do cantinho, transforme, e no Scale, que é tipo escala, você vai mexer no tamanho dele. Ou então, para facilitar a sua vida, você vai clicar em cima da sua layer, vai apertar com S de Scale e vai modificar o tamanho dela de acordo com o que você precisa. Esse tamanho para mim tá bom, vou colocar aqui no cantinho. E aí tem uma outra coisinha, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras camadas, que foi selecionar alguns frames para frente, colocar aqui o tamanho que eu quero que ele chegue no final do processo do movimento, volta um pouquinho, puxa ela até 0. E aí quando você colocar a música para tocar, lembra que eu falei sobre aquele esquema de câmeras e tal? Então, é aqui que a gente vai usar essas câmeras. Por exemplo, ele começa aqui, when your hands are free, e some. Vou aqui juntamente com eles, vou apertar Ctrl Shift D, que ele vai cortar o meu objeto, olha ali. Porque aí eu não preciso ir lá no final da minha composição e tipo ir encolhendo ela aos poucos, eu simplesmente chego lá e corto. E aí vamos ao processo da câmera. Lembra que eu tinha linkado ela no meu objeto nulo? Então, é para isso que vai servir. Vou apertar P para abrir a aba de posições, e aí que eu vou fazer o seguinte, quando ele terminar de falar tudo que precisa, vou apertar aqui então em R de Rotation, né? Pegou esse pulo aí. Vou marcar a opção, vou apertar o P, marcar também o frame. Então quando você vê que as opções, ó, o Position e Rotation, eles estão na posição exata que eu quero que ele fique. Vou puxar um pouquinho mais para frente, e aqui ele já começava o Put your pom-poms down for me. Então vou voltar um pouquinho. Cheguei nessa palavra aqui que ela já está deitada, que eu coloquei antes. Vou pegar o Rotation. O primeiro número, ele vai movimentar as laterais. O do meio, ele vai movimentar as partes de cima e de baixo. O terceiro número, ele vai movimentar girando o meu objeto, que é exatamente o que eu quero. Vou clicar aqui e digitar 90. Já para a posição que eu preciso, vou subir para encontrar com a minha palavrinha. E se você voltar um pouco, ó, está devagar. Vou ajustar aqui os meus frames para trás. E aí lembra que eu falei das câmeras lá no começo? Conforme você vai mexendo com o texto e dependendo da necessidade do seu vídeo, você vai movimentando a câmera também. As palavras vão aparecendo aos poucos. E aqui eu quero que ela vá para um outro espaço, que saia daquelas letras para dar um espaço livre, uma área de respiro, para poder colocar outras coisas. Para dar uma coisa assim mais realmente realista, mais 3D, o mais próximo possível que a gente pode encontrar. Então eu venho aqui na minha posição,
marquei o ponto onde ela está, marquei a orientação, porque eu quero fazer com que a câmera ela saia do lugar e gire para uma posição diferente, como se você pegasse o celular ou alguma câmera e realmente tirasse de outro lugar e mexesse na orientação dela. Então eu acabei mexendo aqui na posição dela, que olha só, ela vem andando, sobe, ela gira e sobe para dar para minha outra palavra aparecer. Ó, baby, put your pom-poms down. Agora, esse down, você pode ver que ele está com um deslizar diferente das outras palavras. O que eu fiz nele? Exatamente pela palavra down ser tipo abaixar, descer ou uma coisa nesse sentido, eu vim aqui nos efeitos e digitei o efeito Linear Wipe. Peguei aqui e joguei para cima do meu objeto e animei de acordo com o que eu precisava. Então, tipo, eu quero que no início dela ele tenha essa posição e um pouquinho mais para frente ela assuma a posição total e marquei 0. Lembrando que nessa questão aqui, quanto maior o número, menos ele revela, e quanto menor o número, mais ele revela. Aqui o Wipe Angle seria alguma coisa relacionada ao ângulo. Eu vou mexer em que posição ele vai revelar para mim o meu texto. Olha só, conforme eu vou mexendo aqui no ponteiro, ele vai também mexendo lá. Então ele ficou assim. E mais uma vez eu vou movimentar a câmera para dar aquele respiro e eu voltar ao processo onde ele estava. Uma coisa interessante também que eu acho bacana de ensinar para vocês é que aqui os frames, quando eles estão quadradinhos, eles estão tipo movimentos secos, sabe? Então, para dar uma suavizada no movimento, você clica com o botão direito, seleciona os dois, né? Clica com o botão direito, vem aqui Keyframe Assistant e coloca em Easy. Pronto. Ou então você aperta F9, que ele vai dar essa mesma função. E depois de muito tempo de paciência, o vídeo ficou mais ou menos assim, a prévia. Durante essa prévia, tem algumas coisinhas que eu quero estender para próximos vídeos, que são umas coisinhas mais elaboradinhas. Por exemplo, se você quer saber como funciona esse formato de escrita, como se fosse escrita manual, deixe um comentário aqui embaixo que a gente pode planejar um próximo vídeo para você. E aqui tem uma pequena parte que, olha só. Para ensinar esses movimentos mais diferentes, eu vou mostrar aqui, só que numa composição diferente, para vocês verem a fluidez dos movimentos. Por exemplo, nisso aqui eu vou ensinar 3 movimentos básicos. Balanço, vamos dar o nome de porta, mas para dar um efeito de abrindo e fechando, sabe? E o efeito explosão. Vou selecionar os 3, apertar Ctrl Alt Home para todos eles ficarem com seus pontos de âncora no centro de cada objeto. E agora vou mostrar como funcionou. Todas as 3 elas precisam estar no modo 3D. A do balanço, para ela ter um movimento diferenciado dos outros que a gente estava fazendo logo no começo do vídeo, vai vir nessa função aqui do Pan Behind, apertar, porque aqui você vai movimentar, ó, o ponto de âncora dela para o lugar onde você quiser, com mais liberdade. Eu vou pegar e vou colocar aqui em cima. E aí o que eu vou mexer basicamente é com a rotação dela, já que ele é um movimento 3D. Vou dar um clique aqui em cima da layer, apertar R de Rotation e vou mexer no ponto 1 dela, o para trás e o para frente, seguindo sempre a orientação desse reloginho aqui. Em questões de movimentos é mais legal quando você faz de trás para frente, porque não tem nenhum problema de numeração depois. Aproximando o zoom aqui, eu vou dar um OK aqui para poder marcar esse frame, puxar alguns frames para trás e pedir para que ele venha para trás, assim, uns 97 graus. Ah, Christian, mas ele está aparecendo ainda na minha composição. Simples, você vai ajustar aqui o corte dela para que ele só apareça depois que ele fizer o balanço. É bacana também que você, por exemplo, para não ter uma descida seca, você pega aqui no final da composição, no final do frame, puxa ele um pouquinho
pouquinho pra frente. Depois você pode dar um Ctrl C e um Ctrl V mais pra frente para ele poder copiar o frame anterior. Então, ó, se eu vou aproximar aqui um pouquinho para os movimentos ficarem mais rápidos, né? E aí temos o movimento de balanço. É só questão de ajustar mais agora os movimentos para que ele fique com o movimento que você precisa. Agora o movimento de explosão, ele vai ser o mais fácil de todos, porque tudo que você precisa fazer é mexer na escala. Você vai apertar o S para a escala, vai marcar alguns frames para frente, o 100 vai trazer um pouquinho para trás. Pode colocar uns 120 e quando você voltar um pouquinho mais para trás, você marca a opção 0. Temos então 3 movimentos. E quando você aproxima um pouquinho mais os frames um dos outros, você tem o movimento de explosão. Então aí já temos balanço e explosão. Agora o da porta, ela vai ser parecido com o do balanço. Você vai pegar o ponto de âncora dela e vai puxar para cá, para a lateral. E aí você vai em Rotation e vai mexer na rotação, movimento de relógio, né? Que vai fazer o sentido horário e sentido anti-horário. Você pode fazer o movimento da porta, que é o que eu preciso. E além disso, um movimento de tipo rodopiando, tipo como se fosse um catavento doido maluco. Mesmo processo. Movimento final, marcou alguns frames para trás, você marca uma angulação do jeito que você precisa. Se por acaso ele continuar aparecendo, não se esqueça de mexer no ajuste do corte ali da composição. E para dar um charme especial na movimentação, não se esqueça de marcar aqui a opção de Motion Blur, ativar, e olha só que temos aqui 3 movimentos que eu usei nesse vídeo aqui de Lyric Video, que pode te ajudar e muito nos próximos vídeos que você quiser, de acordo com o movimento que você precisar. E aí, você gostou dessa aula de como fazer Lyric Video no After Effects? Se você acha que esse vídeo pode ser útil para qualquer um dos seus amigos, manda pra eles, compartilha nas redes sociais, pra esse canal poder crescer e a gente continuar ajudando mais gente nessa vida de freela, de edição de vídeo. E não esquece, se você quer essa aula que o Cris prometeu de como fazer o manuscrito ali no After Effects, se inscreve aqui nesse canal e deixa o like nesse vídeo, tá bom? A gente precisa de engajamento. Se não tiver engajamento, não vai ter aula. E também não esquece de ir lá e visitar, conhecer o canal dele, tá bom? O link tá aqui na descrição. Um beijo e tchau!